Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu venho aqui neste momento e gostaria de ler alguns trechos da Bíblia, aonde se encontra aqui no livro de Êxodo capítulo 3. Quero ler do 3 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Em outra tradução, esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Nós podemos ver aqui uma passagem muito abençoada, onde nós podemos tirar uma grande lição para nós nos dias de hoje, para nossas vidas. E eu gostaria de falar um pouco a respeito da vida de Moisés. A palavra de Deus nos diz que o povo estava ali no Egito e tinha ali um certo homem, Faraó do Egito. E o povo ficou ali depois que José morreu. Nós sabemos que o povo ainda ficou ali 430 anos em escravidão com o povo egípcio, escravizando o povo de Israel. A palavra de Deus nos diz que se levantou um outro rei que não conhecia, não sabia dos feitos de José. E ali aquele rei, ele usou de astúcia para com o povo de Israel, porque o povo se multiplicava muito na face da terra. Ele usou de astúcia ali para impedir o povo de que viesse crescer muito mais do que eles. E quando viesse a guerra, aquele povo se reunisse com os inimigos dos egípcios na guerra e viesse pelejar contra eles. E a Bíblia nos diz que Faraó colocou um cargo a mais em cima do povo de Israel. Começaram ali a escravizar aquele povo. E a palavra de Deus nos diz que o povo estava clamando a Deus. E antes de tudo isso, irmãos, teve ali um decreto do rei para que quando viesse nascer uma criança hebreia naquela terra, que todos os meninos de 2 anos, de 1 ano para baixo, fosse lançado no rio Nilo, porque ele já havia predito ali que haveria um Salvador, um libertador que viesse libertar o povo de Israel. E com medo disso, o povo, Faraó, enviou ali soldados para que viessem pegar aquelas crianças e jogar no rio Nilo, para os crocodilos comer naquela época. E a palavra de Deus nos diz que a mãe de Moisés diz que a Bíblia o escondeu durante 3 meses, sem que Faraó soubesse daquela criança. E após ela ter escondido aquela criança 3 meses, a palavra de Deus nos diz que veio este decreto. E quando veio esse decreto, a mãe dele teve uma ideia de fazer ali um cesto de betume e colocasse aquela criança ali naquele rio Nilo, para que aquela criança viesse ali escapar da matança que havia naquela terra. E nós sabemos que aprove Deus que essa criança chegou até ali dentro do palácio de Faraó. A filha de Faraó o encontrou e precisava de uma ama para cuidar daquela criança. Miriam, naquela época era pequena, chegou diante da mulher e disse para ela: olha, eu conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança. E ali aquela mulher mandou chamar Joquebede, foi a própria mãe de Moisés. Todos nós sabemos a história, que ela criou ali aquela criança até um certo tempo, que ela desmamava a criança. Depois aquela criança foi entregue para a filha de Faraó, para que viesse criá-lo, como se fosse filho dela. E a palavra de Deus nos diz que Moisés cresceu ali, irmãos. Ele cresceu junto da filha de Faraó, teve todo o ensino que deveria toda criança ter na época, estudou as culturas dos egípcios
teve vários conhecimentos. Mas um certo dia, aquele homem, aquele rapaz, aquela criança, ela cresceu. Ela cresceu e começou a notar a diferença que o povo, que os egípcios faziam com o povo que era escravo naquele lugar. E Moisés, desde então, não concordava com tudo aquilo, que o povo era maltratado, que o povo era machucado, destruído, para construir casas para o egípcio. Nós podemos ver, amados irmãos, que um certo tempo Moisés ficou sabendo que ele também era hebreu. E aquele povo que estava sendo castigado era o próprio povo dele. E aprove a Deus que ele soubesse de todas estas coisas. Até que um dia estava ali dois egípcios brigando. E Moisés ali os separou, dizendo que eles não poderiam brigar. Um egípcio, um hebreu, brigando, discutindo. E ali com violência a Bíblia diz que Moisés, tentando defender o hebreu, acabou matando um homem, um egípcio. Quando foi o outro dia, ele foi à obra, estava ali dois irmãos hebreus brigando. Moisés tentou intervir e um dos seus irmãos disse para ele: porventura viesse aqui me matar, como matou aquele egípcio? Veja, amados irmãos, ele ficou sabendo. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés ele teve medo que Faraó descobrisse e viesse matá-lo, porque Moisés matou um egípcio. Nós podemos ver que Moisés, ele saiu do Egito, ele foi-se embora do Egito. E a palavra de Deus nos diz que ele chegou ali em Midian, e havia ali um homem temente a Deus, temente ao Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o qual ali o acolheu, e começou ali a morar com aquele homem. Morando com aquele homem, casou-se com uma das filhas de Jetro. E ali casando-se com uma das filhas de Jetro, seu sogro, um dia, a palavra de Deus nos diz que um dia Moisés estava no deserto, ali cuidando das ovelhas. Moisés, ele tinha ouvido falar de Deus. Ele tinha ouvido falar dos Deus dos hebreus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque aquele homem era um sacerdote ali em Midian. Um homem que tinha ouvido falar de muitos feitos, do Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. E ali Moisés teve um ensinamento a respeito de Deus. E ali nós podemos ver, amados irmãos, quando ele estava ali, pastoreando o rebanho de seu sogro no deserto. Algo interessante, que quando Moisés está no deserto, quem que aparece para Moisés no deserto? Deus. Enquanto Moisés estava no Egito, enquanto Moisés aprendia as coisas do Egito, e o Egito simboliza o mundo hoje em dia para nós, Deus não estava falando com Moisés, Deus não falava com Moisés. Deus não se anunciou a Moisés. Sabe por quê? Porque era necessário Moisés sair do Egito. Que tudo aquilo que aconteceu na vida de Moisés, porque aprove a Deus que tirasse Moisés do meio dos egípcios, para que ele viesse até esta terra de Midian, aprendesse sobre Deus, a falar de Deus, para que Deus viesse aparecer a Moisés no deserto. Podemos tirar uma lição muito grande de nossas vidas hoje em dia. Deus, Ele não fala conosco
enquanto nós estamos vivendo segundo a vontade da carne lá fora, seguindo o Egito, seguindo o mundo, fazendo a vontade do mundo, andando segundo a vontade do mundo, os prazeres do mundo, Deus não fala conosco, porque nós estamos no mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Era necessário Moisés ir para o deserto para que viesse ter um encontro com Deus no deserto e Deus viesse ensinar para ele, mostrar para ele quem ele era. Porque até então, Moisés tinha ouvido falar de Deus, mas ele não conhecia o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que veio ali o anjo do Senhor, através do fogo, numa sarça ardente, um arbusto que estava ali naquele momento, diz os historiadores que era uma árvore de aproximadamente uns 2 metros de altura, bem frondosa, cheia de folhas, e ali o fogo estava no meio dela e o fogo não consumia aquela sarça. Aleluia. E Moisés, olhando aquela maravilha, ele disse: eu vou lá e vou ver aquela maravilha. Nós podemos ver que enquanto Moisés estava se achegando perto do monte, para subir no monte, o que Deus disse para Moisés? Deus disse para Moisés: Moisés, não te chegues mais aqui. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Veja o que Deus fala para Moisés. Primeiro Deus brada para Moisés. E Moisés fala: eis-me aqui. Aleluia. Moisés se apresentou para Deus, mas primeiro Deus se apresentou para Moisés. E ele disse, Moisés disse: eis-me aqui. Aí Deus fala novamente com ele: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Amados irmãos, é necessário, quando nós chegarmos diante de Deus, para falarmos com o Senhor, na casa de Deus, primeiramente, temos que tirar o nosso sapato dos nossos pés. O que é tirar o sapato dos pés? Ou seja, deixa toda a sua preocupação de lado. E agora eu irei falar contigo. Por que tirar toda a preocupação? Porque enquanto nós estamos preocupados com as coisas do mundo, enquanto nós estamos preocupados com tantos afazeres, com tanta coisa nos sufocando, não tem como Deus falar conosco, não. Deus fala conosco quando nós estamos num deserto. Deserto é a calmaria. Deserto simboliza passagem. Enquanto você está passando no deserto, aí Deus fala contigo. Aí Deus te chama. E aí Deus fala: olha, tira tudo o sapato dos seus pés, esqueça tudo que você sabe agora. E vem aqui, eu vou falar contigo. Moisés tinha que tirar as sandálias dos pés, se esquecer de tudo aquele momento, de tudo o seu passado, para que Deus viesse falar para com ele. Porque enquanto nós estamos andando no mundo, irmãos, preocupados com as coisas do mundo, o nosso coração está cheio das coisas do mundo. E não tem como Deus preencher o nosso coração enquanto o nosso coração estiver cheio. Enquanto o nosso coração estiver cheio de si mesmo, cheio das coisas mundanas, cheio dos preceitos do mundo, cheio dos conhecimentos do mundo. A Bíblia diz que Moisés ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele largou o palácio e preferiu largar tudo aquilo, a riqueza, largar todas as riquezas do mundo que o Egito poderia oferecer para ele. Ele preferiu ser castigado junto com o povo dele, que era o povo de Israel, que estava sendo castigado ali no Egito.
Muitas das vezes, na nossa vida, nós temos que fazer uma renúncia. Renunciar ao nosso próprio eu, do nosso coração, as coisas do mundo, as coisas que desagradam a Deus, o vício das drogas, as preocupações do mundo, as preocupações com os afazeres, para tirar um tempo, para estarmos diante de Deus, com o coração aberto e sincero para receber a Tua palavra, para receber a bênção de Deus e a vitória no nome do Senhor Jesus. É necessário, irmãos, largar tudo do mundo, no momento que nós estamos na presença do Senhor, para que Deus venha falar conosco. Veja bem, Deus muitas das vezes nos leva para o deserto, para nos ensinar, para nos preparar para uma grande obra no nome do Senhor Jesus. Deus estava mostrando para Moisés que ele tinha que ser preparado por Deus para depois voltar no Egito e pregar boas novas para o povo no nome do Senhor Jesus. Assim Deus faz conosco. Deus nos tira do mundo, ensina a Tua palavra, para que nós venhamos que pregar o Evangelho para aqueles que ainda estão no mundo. Para isso que Deus nos tirou do mundo. Primeiro Deus tira Moisés do Egito. Leva Moisés para o deserto, para ensinar Moisés, para que Moisés venha ser preparado com Deus, para que Deus venha prepará-lo para uma grande missão. Qual era a missão de Moisés? Voltar para o Egito. Aleluia. Moisés saiu do Egito. Deus leva ele para o deserto. Deus prepara ele lá no deserto. Ensina Moisés. Fala com Moisés. Depois envia Moisés novamente para o Egito. Mas Moisés vai para o Egito para quê? Para viver como os egípcios? Não, irmãos, não. Moisés vai para o Egito com um outro propósito. Não de viver como os egípcios viviam. Não de aprender mais com a cultura do Egito. Não. Moisés agora vai para o Egito para pregar as boas novas para o povo de Israel, que estava sofrendo e padecendo na mão dos egípcios naquele lugar, sendo chicoteado, maltratado e humilhado. Deus nos chama para isso. Deus te tirou do mundo, te trouxe para a sua presença, levou você para o deserto, para te preparar para uma grande obra. Não reclame, meu querido irmão, minha querida irmã, se você hoje está passando uma grande luta na tua vida, se você hoje está passando um grande deserto na tua vida, eu não sei qual o deserto que você está passando. Eu não sei se o deserto seu é o desemprego. Eu não sei se o deserto seu é o problema familiar. Eu não sei se o deserto seu é a sua família. Eu não sei se o deserto seu é os seus vícios nas drogas, talvez que você esteja. E você tem que se libertar dele, das coisas do Egito. Não sei qual é o seu deserto. Talvez você voltou para o Egito e voltou a fazer as mesmas coisas que você fazia quando Deus te tirou do mundo. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você volte a sofrer de novo. Deus não quer que você volte a padecer como você padecia, fazendo o seu próprio querer, fazendo as suas próprias vontades. Não. Deus te tirou, te chamou e te escolheu do mundo. Aleluia. Para fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus, para pregar as boas novas para aqueles que estão sofrendo no mundo do pecado e das drogas lá fora, para que eles venham conhecer este Deus que você conheceu e hoje está na presença dele, no nome do Senhor Jesus. Então fique com esta palavra, meu querido irmão,
minha querida irmã. Deus tem grandes coisas na tua vida. Deus, Ele quer te usar poderosamente. Mas se lance na presença do Senhor. Faça a vontade de Deus. Pregue as boas novas. Pregue a palavra de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Para pregar a palavra de Deus. Para aqueles que ainda não conhecem este Deus que nós conhecemos, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um que está ouvindo e ouvindo este vídeo. No nome do Senhor Jesus. Que você encontre a vitória da parte de Deus e alcance um grande milagre no nome do Senhor Jesus. Não desista do teu chamado. Não desista para aquilo que Deus te chamou. Vá em frente, prossiga, vai na fé, porque Deus é contigo. Deus está te preparando neste deserto para que você venha anunciar a tua palavra para aquele que está lá fora sofrendo, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus.